Boa noite, aqui você está no canal do YouTube do professor de Simvaldo, professor de História. Atualmente eu estou trabalhando na Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes, aqui em Santa Cruz, 10ª Coordenadoria Regional de Educação da Secretaria Municipal de Educação. E este canal tem como objetivo principal fazer a divulgação da história de Santa Cruz. Na postagem de hoje, eu estarei falando sobre o sábio Frei Veloso em Sepetiba. Essa postagem é baseada num texto de autoria do historiador Benedito Freitas, um texto com o mesmo título, né? O sábio Frei Veloso em Sepetiba. Esse texto do Benedito foi publicado no segundo volume da sua trilogia, que pega a parte de vice-reis e reinado, Rio de Janeiro, né? A publicação do próprio autor de 1987. Aqui, esse período que vai de 1760 a 1821. Como já falei anteriormente, o Benedito Freitas publicou 5 livros sobre a história de Santa Cruz. 2 livros sobre o Matador, uma edição de 1950, ou da década de 70, revisada, né, ampliada e revisada. Depois ele publicou os livros sobre Santa Cruz, a chamada trilogia. O primeiro volume pega a parte dos jesuítas, o segundo, que é exatamente este que fala sobre Brasil no vice-reinado e reinado, e o terceiro pega o período da monarquia. Então, nesse trabalho aqui na primeira postagem, na primeira capa aqui, primeiro slide, eu apresento um retrato do Frei Veloso, foi uma retrato de divulgação. Na parte central, uma cópia facsimilar da biografia que foi escrita pelo José de Saldanha da Gama. José de Saldanha da Gama também era botânico e escreveu a biografia dele, do Frei Veloso. E outra coisa, José Saldanha da Gama tinha sido superintendente da Fazenda de Santa Cruz, era professor de botânica e vai fazer, então, escrever a biografia dele. Essa biografia do Frei Veloso, escrita por José Saldanha da Gama, foi publicada na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e está disponível para quem se interessar. E aqui do lado esquerdo tem uma capa facsimilar também do livro Flora Fluminense, que foi a obra principal, não foi a única, porque o Frei Veloso escreveu muitas obras preciosíssimas, né? Inclusive ele foi editor do Arco do Século, nós estaremos falando daqui a pouco, mas a Flora Fluminense é a principal obra, monumento mesmo. Foram publicados 8 volumes, com muitas ilustrações, pesquisas que foram realizadas durante 8 anos, e é realmente um material fantástico. Tem alguns volumes que estão disponibilizados na internet também, quem pesquisar, né, na Universidade de São Paulo, a coleção do Geyer, né, tem, vamos dizer, o livro original, né, a primeira cópia ainda original. Esse aqui já é uma cópia que saiu pelo Arquivo Nacional em 2018, Flora Fluminense, de Frei José Mariano da Conceição Veloso, documentos. E nesse texto tem aqui uma apresentação entre os naturalistas brasileiros que se empenharam no estudo da nossa flora. O insigne franciscano Frei José Mariano da Conceição Veloso ocupa um lugar de destaque pela sua obra monumental, intitulada Flora Fluminense, terminada em 1790, que o seu autor, devido a um conjunto de circunstâncias trágicas, não teve a satisfação de ver publicada. A obra gigantesca, trazendo as descrições e figuras de 1.640 vegetais brasileiros, e incluindo inúmeras indicações ecológicas, muitos nomes indígenas, etc., representam um esforço notável para aquela época, pois foi terminada em 1790, 12 anos apenas depois da morte de Linneu. Ele se baseia exatamente no botânico, no especialista de Linneu, né? A classificação dele é baseada no Linneu. Infelizmente, só 35 anos mais tarde, aos 14 anos depois da morte de Frei Veloso, é que se deu início à sua publicação. Isto é, depois das viagens e publicações de Auguste Saint-Hilaire,
Martius, Paul, Langsdorff e tantos outros, de maneira que o botânico brasileiro perdeu a prioridade de muitos gêneros e espécies de plantas por ele descobertas. Esses livros que eu citei agora, o Saint-Hilaire, o Martius, Paul e o Langsdorff, todos eles passaram por Santa Cruz, assim como o Frei Veloso. Então, o Benedito Freitas, ele, como eu estou falando aqui, essa obra foi baseada no trabalho dele, ele vai falar principalmente da presença do Frei Veloso em Sepetiba e em Santa Cruz. Aqui nós temos alguns dados biográficos do Frei Veloso, que nasceu na freguesia de Santo Antônio, comarca do Rio Grande das Mortes, em Minas Gerais, em 14 de outubro de 1742. Seu nome de batismo era José Veloso Xavier, vindo a ser primo de Joaquim José da Silva Xavier, que nasceu em 1746, 4 anos depois dele, né, e morreu em 1700, foi enforcado, né, em 1792, mais conhecido como Tiradentes, um dos integrantes da Inconfidência Mineira. O Veloso, o Frei Veloso, era primo irmão do Tiradentes, né? Depois ele vai, então, fazer seus estudos para ser ordenado padre, né? Aos 19 anos, entrou para o convento franciscano São Boaventura de Macacu, em Nova Friburgo. Veio morar no Rio de Janeiro, estudou filosofia e teologia no convento Santo Antônio, onde foi ordenado em 1766, tornando-se o Frei José Mariano da Conceição Veloso. É muito comum entre os frades franciscanos, depois que eles se ordenam, eles mudam o nome. Então, o frei que nasceu com o nome de José Veloso Xavier passou a se chamar Frei José Mariano da Conceição Veloso. Em 1771 foi designado docente de geometria no convento de São Paulo. Em 1779 foi eleito lente de retórica. O Frei Veloso deu lições de História Natural no convento de Santo Antônio, aqui no Rio de Janeiro, né? Onde transformou a sua cela, no caso o quarto dele, num museu e herbário, tornando-se um naturalista autodidata. Passou também a ensinar a História Natural e, no caso aqui de Sepetiba, esse sábio naturalista, ele juntamente com sua equipe, porque ele tinha alguns colegas frades que o auxiliavam e também, segundo o próprio Benedito Freitas, alguns escravizados da fazenda de Santa Cruz, no caso especificamente Santa Cruz, né? Alguns escravizados da fazenda de Santa Cruz que iam junto com ele para fazer a abertura das matas, fazer a limpeza, levar o material, enfim, pegar, vamos dizer, a parte pesada do trabalho, né? Em Sepetiba, o Frei Veloso e os integrantes da sua equipe de pesquisa recolheram, além de espécies botânicas, inúmeros tipos de moluscos e peixes que foram por eles dissecados, embalsamados e acondicionados para o transporte e preservação adequada. Por exemplo, esses 2 peixes que estão aqui são ilustrações que mostram, por exemplo, que ele utilizou um tipo de papel especial, cola especial, para que esses peixes pudessem ser preservados. Então todo esse material era preservado. E aqui à direita, na parte inferior, tem uma ilustração de um outro trabalho também, porque ele publicou vários trabalhos quando ele dirigiu a tipografia do Arco do Cego, né? Aqui tem uma imagem do convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, né? Em 1761 se tornou franciscano no convento de São Boaventura, em Macacu, como já falei anteriormente. Foi ordenado, veio para Santo Antônio e foi nomeado pregador de 1768 a 1771, já ministrava geometria no convento de São Paulo. Aqui à direita tem uma outra ilustração também, de uma das inúmeras publicações do Frei Veloso. A tipografia do Arco do Cego, né, lá em Lisboa, foi dirigida pelo Frei Veloso. Aqui é uma reprodução do livro Frei Veloso e a tipografia do Arco do Cego. Lembra, aqui é uma gravura em água forte de João José Jorge, no livro impresso por essa tipografia. Água forte é um tipo de técnica que se usa com uma chapa metálica, e que se usa
um ácido que corrói, faz o desenho, né, com um tipo de buril metálico, a ponta metálica, e depois então joga o ácido vai correr e vai ficar exatamente, vão ficar essas marcas que vocês estão vendo, essas marcas mais pretas, mais tal. Isso vamos dizer, uma técnica muito interessante. E essa tipografia do Arco do Cego não foi pura e simplesmente uma tipografia para publicação, foi quase um centro cultural, porque havia ali encontro de escritores, intelectuais, principalmente ligados à igreja, né, ligados aos franciscanos, onde, juntamente com o Frei Veloso, eles faziam estudos e muitos deles publicaram obras. Então, inúmeras obras, inclusive o próprio historiador Benedito Freitas cita que até aquela obra do padre José Rodrigues de Melo, aquela que ele fala sobre a ponte dos jesuítas, né, da criação dos morros do Brasil, foi publicada por iniciativa do Frei Veloso na tipografia do Arco dos Cegos. Quer dizer, era realmente um centro cultural. O sábio em Sepetiba. Segundo escreveu o historiador Benedito Freitas, Frei Veloso permaneceu 3 meses pesquisando em Santa Cruz e Sepetiba. Classificando milhares de plantas aqui encontradas, anotou variadas espécies de eugênias, pitanga existentes nos terrenos arenosos, alguns em maciças formações e de muitos outros de rica flora santacruzense. Na época, atraindo sábios e naturalistas, registrando em seus livros mais altas referências a tudo que observou e confessadamente admiraram. Aqui o Benedito Freitas está citando, eu falei anteriormente de Langsdorff, Pohl, Martins, né, que foram botânicos também, que citam o Frei Veloso posteriormente, né, porque o Frei Veloso foi o primeiro. E eu coloquei uma foto que nós tiramos na Praia da Brisa, porque aquela região lá ainda tem muitos espécimes que eu acredito que foram estudados pelo Frei Veloso, né? Ele foi incentivado pelo vice-rei Luiz Vasconcelos e passou 25 anos estudando e coletando a flora brasileira. Quer dizer, aqui em Sepetiba ele passou 3 meses, mas foi na província do Rio de Janeiro inteira, né? E o Benedito Freitas, então, no livro dele, nesse segundo volume, ele tem este capítulo que começa na página 341, que fala exatamente sobre o Frei Veloso, né? Ele cita exatamente aqui que o Frei Veloso chega no vice-reinado, né? Ele vai receber o incentivo de Dom Luiz, conforme nós já falamos anteriormente, o período que ele vai passar aqui em Santa Cruz durante 3 meses. Aí o Benedito cita aqui alguns frades, colegas dele de hábito, né, que vão acompanhá-lo. Por exemplo, ele cita aqui Frei Anastácio de Santa Inês, que foi incumbido de anotar as definições e classificações herbáceas. Aí cita também o Frei Francisco Solano, inclusive esse Frei Francisco Solano é bem famoso, né? Porque ele mais tarde vai ser provincial da comunidade franciscana, né? Cabendo a ele a tarefa de fazer a parte artística da missão, né? Como era pintor. E vai então o nosso historiador citando, por exemplo, onde ficou hospedado. Aqui o Frei Veloso, eu coloquei um desenho aquarelado de 1891, esse desenho me foi passado pela Dulce lá da Mapoteca, seção de Mapotecas, né, cartografia da Biblioteca Nacional. A Dulce estava participando de um seminário, de um curso lá em Lisboa, e exatamente sobre cartografia, como ela é geógrafa, cartógrafo, e dirige a cartografia lá da Biblioteca Nacional. Ela se deparou com esse mapa, isso aqui não é um mapa, isso aqui é apenas o desenho, que eu fiz um desenho recortei, né, do mapa. Mas então ela falou, ela viu de Santa Cruz, ela lembrou logo de mim, ela falou, puxa, o Sivaldo se interessar por isso. Aí ela trouxe a Biblioteca Nacional naturalmente fez uma parceria, tem um original na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e me passou uma cópia. Eu tenho a cópia desse trabalho. É um trabalho, digamos assim, inédito, não tem nenhuma publicação ainda que saiu esse livro. E o curioso é o seguinte, vocês observem que tem aqui o desenho bem
da capela, né, mostrando as características bem jesuíticas, com a torre sineira, com aquela cúpula em formato de meia laranja, o pórtico ainda permanece lá, e do lado direito do desenho, né, tem o convento, com uma plantazinha, como era muito comum naquela época, né, fazer uma plantazinha. Foi aqui exatamente que o Frei Veloso ficou hospedado, e onde ele coletava o seu material. O Benedito Freitas, nessa página do seu artigo, né, ele fala sobre isso, né, sobre exatamente a permanência dele, e também outras informações relacionadas com as publicações. Aqui tem já o encerramento, né, o finalzinho do texto do Benedito, e tem uma série de notas que o Benedito Freitas vai apontando, que são interessantes, porque elas complementam o texto original. Por exemplo, ele fala sobre o Frei Solano, né, que executou mais de 2.000 estampas, e delas 149 encontram-se no convento de Santo Antônio, segundo um texto de Augusto Maurício, Igrejas Históricas do Rio de Janeiro. Quer dizer, são pesquisas que o Benedito Freitas vai mostrando que, para quem se interessa, por exemplo, quem quiser se aprofundar, poderá fazer, assim como tem muitos outros trabalhos, além do Benedito, né, muitos trabalhos sobre o Frei Veloso em outras partes da cidade. Como eu falei inicialmente, aqui em Sepetiba, ele teve a preocupação de coletar espécies botânicas, mas não só os botânicos, também moluscos e peixes. Então, transformando isso tudo no material que foi fazer parte dos museus na Europa. E aqui, então, encerrando, né, o Benedito Freitas, o livro dele que eu usei para fazer esta postagem. O Frei Veloso é um nome realmente que merece toda nossa exaltação, nossas homenagens, nossas lembranças, porque foi um sábio importantíssimo para todo o Brasil. No caso de Santa Cruz e Sepetiba, tem uma importância muito maior, né, por ele ter passado aqui um período longo e fazendo estudos. Então fica aqui uma pequena contribuição sobre o sábio Frei Veloso em Sepetiba. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.